Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Math Student Seminar. Espero que estejam bem, agora com o final das aulas a aproximar. Muito obrigado por terem vindo. E vimos apresentar-vos mais uma tese. Desta vez temos connosco o aluno José Figueiredo, que é atualmente aluno de mestrado, está a fazer a tese no IPFN e veio-nos falar um bocadinho sobre o que está a fazer. Peço só que quaisquer questões que tenham, guardem para o final da apresentação e depois José responde-vos. E, mais uma vez, muito obrigado e passo a palavra a José. Ok, obrigado pelo convite, obrigado por terem vindo, quem estiver aqui. Deixa-me só fazer uma correção, eu não vou falar sobre a minha tese, praticamente nada, vou falar um bocadinho sobre a minha tese no fim, só que eu decidi fazer isto porque eu ainda não terminei a tese e, portanto, não tinha algo consistente e com início e com fim para vos contar e, portanto, decidi, como me disseram que isto era principalmente útil para aquelas pessoas que estão na iminência de ter que escolher uma área. Então eu decidi falar-vos em termos mais gerais, a maior parte do tempo, sobre as duas áreas da física, mais ou menos, onde a minha tese se tem incluído. E, portanto, desculpa. E, portanto, este é o outline da minha apresentação. Eu vou começar por falar do grupo onde eu estou. Depois vou falar sobre... Portanto, a minha apresentação vai ser sobre sistemas de muitas partículas e qual é que é o papel das interações nos sistemas de muitas partículas. Eu vou começar por falar de um caso específico de um sistema de muitas partículas, que são os plasmas, e depois vou tornar a discussão um bocadinho mais geral e falar de um sistema qualquer e como é que se tratam esses sistemas e como é que se obtêm as dinâmicas dos sistemas em geral. E no fim, portanto, vou falar um bocadinho sobre a minha tese, nomeadamente de uma ou duas coisas que eu acho que podem ser especialmente interessantes para vocês. Mas não vos vou amassar muito com a minha tese, até porque também ninguém numa hora vai ficar especialista no meu tema de tese, portanto acho que não é muito vantajoso. Portanto, começando pelo grupo onde eu estou, eu faço parte do grupo de plasmas quânticos, do IPFN. Este nome é um pouco enganador, porque nós não estudamos só plasmas, nem só plasmas quânticos. Nós estudamos uma panóplia de fenómenos, tipicamente no limite ultrafrio, portanto, quando a temperatura vai para zero, e há uma data de fases da matéria interessantes para estudar, e eu até penso que nestes seminários vocês já ouviram pelo menos duas pessoas que fazem parte deste grupo também, a Clara e o Pedro Cosme, a falar sobre, ambos a falar sobre coisas que não são plasmas quânticos, portanto, tenho aqui uma lista de alguns temas que se tratam neste tipo nas áreas em que nós costumamos estar interessados. Portanto, se vocês tiverem interesse no final da apresentação, este é um dos grupos do técnico onde com os quais vocês podem conversar se quiserem, se estiverem interessados. Bom, eu vou começar então por explicar o que é um plasma, porque eu acho que a maior parte de vocês não deve saber bem o que é um plasma, pelo menos não sabia antes do mestrado. Um plasma é um sistema de muitas partículas que tem que ser constituído por pelo menos duas populações diferentes que têm que ter cargas elétricas opostas. Aqui estão alguns exemplos de plasmas, e os plasmas e o estado da matéria que nós chamamos de plasmas é um estado coletivo da matéria, ou seja, um dos fenómenos que nós vemos a acontecer são fenómenos que têm a ver com todas as partículas e todas elas coerentemente contribuem para os fenómenos que nós podemos estudar. Portanto, no equilíbrio, um plasma é uma redistribuição ou distribuição de carga espacial de tal forma a que essa distribuição minimize a energia. Vocês sabem que a energia de um sistema é positiva, a interação de Coulomb é positiva se nós tivermos duas cargas com o mesmo sinal, ou seja, é repulsiva, e é atrativa se as cargas tiverem sinais contrários. Portanto, no equilíbrio, um plasma vai ser uma distribuição destas cargas de tal forma a que as cargas com o mesmo sinal estejam o mais separadas possível e as cargas com sinais opostos estejam o mais perto possível. No caso específico de um plasma de eletrões e íons, onde os íons são muito mais pesados que os eletrões, cerca das dezenas de milhares de vezes mais pesados que os eletrões, então nós podemos considerar que os íons, a maior parte dos casos, estão parados
e são os eletrões, e a dinâmica do sistema é quase toda regida pelo movimento eletrónico, portanto, pelos eletrões. Isto só acontece quando há uma diferença de massas tão grande. Para os outros casos que eu tenho aqui escritos, isso já não é verdade. E queria-vos também dizer que a maior parte dos regimes que acontecem nos plasmas são clássicos, ou seja, nós podemos considerar que as partículas são pontuais e portanto, utilizar as regras e as equações da mecânica clássica que vocês conhecem. Portanto, no equilíbrio, como eu disse, um plasma está em equilíbrio quando a energia é minimizada, e isso acontece tipicamente para configurações em que a carga positiva, ou a densidade de carga positiva e a densidade de carga negativa são praticamente iguais. Portanto, se diz que um plasma no equilíbrio é um estado da matéria quase neutro. Se vocês olharem ao nível, à escala dos eletrões e dos íons, portanto, ao tamanho dos eletrões e dos íons, não vai haver neutralidade, mas se vocês olharem para o sistema a partir de um prisma mais elevado, portanto, se se afastarem dos íons e dos eletrões, vocês vão ver um plasma no equilíbrio como uma coisa praticamente neutra. Um dos primeiros fenómenos coletivos que aparecem num plasma chama-se, e é uma das primeiras coisas que vocês vão ouvir falar quando estudarem, mas é o Debye shielding, portanto, o escudamento de Debye. Isto significa que quando vocês têm, se vocês tiverem uma carga que está no meio de um plasma, ela não vai criar um campo eletrostático, não vai criar o campo eletrostático que criaria se tivesse sem mais nenhuma partícula. Por exemplo, pensem no íon. O íon, o potencial de Coulomb associado ao íon é esta curva que está aqui a azul, se ele estiver sem partículas à volta, mas quando ele entra dentro de um plasma, e quando está dentro de um plasma, o potencial eletrostático que ele cria passa a ser o vermelho. Portanto, aparece aqui esta exponencial, onde esta constante que aparece aqui em baixo é então o comprimento de Debye. Significa que passado um comprimento de Debye, o íon já pratica, o potencial eletrostático criado pelo íon já praticamente não se faz sentir. Portanto, como eu vos disse, no equilíbrio, um plasma tem uma redistribuição de cargas que minimiza a energia, e qualquer variação nas posições de equilíbrio das partículas num plasma faz com que o sistema coletivamente, ou seja, através de toda a densidade eletrónica ou iónica, crie campos elétricos e campos magnéticos que vão tender a repor o sistema na sua configuração original. E isto é um dos primeiros, ou é o primeiro exemplo de um fenómeno coletivo que eu vos queria falar. Isto tem a ver diretamente com a interação de Coulomb. Portanto, vocês sabem que uma variação de carga ou uma distribuição de carga gera um campo elétrico através da lei de Maxwell, que vocês devem conhecer, e um campo elétrico depois, através da outra lei de Maxwell, gera um campo magnético. E, portanto, esses são os campos externos que são criados por todas as partículas coerentemente de um plasma, de forma sempre a minimizar a energia. Ok, como é que se estuda um plasma? Ou seja, como é que se estudam os fenómenos típicos que acontecem num plasma? Os que já estiveram física e estatística já devem ser especialistas nisto. Portanto, tipicamente, se nós estivermos num regime clássico, nós podemos localizar as partículas no espaço de fase. Ou seja, podemos dizer que uma partícula está numa determinada posição e tem uma determinada velocidade ou um determinado momento. E, portanto, nós temos de definir uma quantidade que chamamos função de distribuição, que diz exatamente qual é que é o número médio de partículas que está num determinado ponto do espaço e com uma determinada velocidade. E se somarmos todas as velocidades, ou momentos, aqui neste caso, no caso clássico, velocidades e momentos são exatamente a mesma coisa, a menos de um fator. Portanto, se vocês somarem todas as velocidades das partículas que estão em cada um dos pontos do espaço num determinado instante de tempo, têm a densidade. Depois, para obter equações que nos regem então a dinâmica do sistema, nós temos de impor a conservação do número de partículas. Ou seja, isso significa dizer, para aqueles que já ouviram falar do teorema de Liouville, isso é exatamente dizer, impor o teorema de Liouville no sistema, ou seja, dizer que as variações no F, no número de partículas em cada ponto do espaço com uma determinada velocidade, se deve somente a colisões. Porque as colisões, se vocês pensarem, são saltos descontínuos no espaço de fase, porque uma colisão é uma partícula vir com uma velocidade V1,
colidir com uma partícula com velocidade v2 e as duas passam a ser uma partícula com uma velocidade v3 e uma partícula com uma velocidade v4 que eram diferentes das iniciais. Portanto, quando há colisões, há descontinuidades nesta função. Mas se não houverem colisões, no caso deste termo das colisões ser igual a zero, então o volume do espaço de fase é conservado, como vocês já sabem. Portanto, depois expandimos estas derivadas totais em ordem ao tempo nas derivadas parciais e obtemos aqui a velocidade, ou o momento, e o dp/dt é a força. E que força vai ser esta? Vai ser a força de Lorentz, que é a função dos campos elétricos e dos campos magnéticos, e esses campos vão ser calculados autoconsistentemente também através da função F. Porquê? Porque o campo elétrico é obtido a partir de um integral, é resolvendo a equação de Maxwell que envolve a densidade, e a densidade é obtida a partir do F, como está aqui em cima. Portanto, vocês têm de usar estas equações todas em conjunto para conseguirem obter uma solução destas equações que seja consistente com todas as leis que vocês conhecem. Depois, a forma mais útil de trabalhar com isto é definir quantidades médias a partir desta função f. Imaginem uma função qualquer g que seja função dos momentos. Nós definimos o seu valor médio desta forma. Este fator da densidade é só para normalizar, porque a função de distribuição está normalizada à densidade, como eu mostrei anteriormente. E depois, se vocês aplicarem uma derivada parcial em ordem ao tempo do lado esquerdo e do lado direito, vocês podem passar a derivada temporal para esta função e substituir essa derivada parcial em ordem ao tempo pelo resto da equação que está aqui e calcular os integrais. Se escolherem bem esta função g, vocês podem obter as chamadas equações da hidrodinâmica. Portanto, a primeira é com a equação da continuidade e a segunda é a equação da conservação do momento. E depois esses são os resultados principais quando nós falamos de plasmas clássicos. Quando vocês os que tiverem a cadeira de plasmas vão calcular estas equações no início da cadeira e depois vão passar o resto da cadeira toda a estudar regimes diferentes, mas têm todos a ver com isto. Ok? Pronto. E agora, só falar de uma última coisa antes de sair desta área dos plasmas, que é falar de plasmões. Os que já tiveram física de estado sólido já ouviram falar de fonões, que são ondas de densidade, ondas da densidade atómica do cristal, e no caso dos plasmas, como um plasma também é uma rede de partículas carregadas que ocupam diferentes posições e que podem estar a oscilar em torno dessas posições, então nós também vamos ter um análogo dos fonões nos plasmas, a que nós chamamos plasmões. Vocês, para obterem a relação de expressão dos plasmões, como já tinham feito para os fonões, os que já tiveram física de estado sólido, têm que fazer a transformada de Fourier daquelas equações que eu mostrei anteriormente e obter este ômega de quê? Ou seja, obter o ômega em função do vetor de onda. E essa é a relação de expressão. Depois, quando noutra altura nós passarmos a olhar para estes plasmões, ou da mesma forma para os fonões como partículas, como quase partículas, nós só temos que dizer que H barra vezes a frequência é a energia e quantizar as partículas. Mas isso não é suposto vocês perceberem só com isto, só queria deixar isto claro antes de passar para o próximo tema. Portanto, eu até agora estive a falar de um exemplo de um sistema específico que é constituído por muitas partículas e que interage através de uma interação. No caso dos plasmas, é através da interação de Coulomb. Em geral, nós podemos tratar qualquer sistema de muitas partículas, seja a interação qual ela for, e isso é feito e isso é o tema principal da área da matéria condensada. Portanto, na matéria condensada, nós queremos ver respondidas a algumas questões, nomeadamente as que estão aqui. Não vou falar disto tudo, mas como vocês já podem, um plasma é só um sistema específico que é tratado teoricamente, não tem assim grande diferença. O plasma é só um sistema específico de muitas partículas que interagem com uma determinada interação e a área da matéria condensada estuda qualquer sistema com qualquer número de partículas e que interage através de qualquer interação. Portanto, se vocês abrirem um livro de matéria condensada, vocês vão ver lá o exemplo de um plasma 1001 vezes. Porque
que é dos sistemas que nós conhecemos melhor a dinâmica. Na área da matéria condensada há uma panóplia de temas que vocês podem estudar e pelos quais se podem interessar. O mais, se calhar, disruptivo são as transições de fase, que é uma coisa que só é mesmo explicada aqui na área da matéria condensada. E uma transição de fase é um salto entre um estado macroscópico do sistema para outro estado macroscópico do sistema, que acontece se nós fizermos variar alguns parâmetros, 1, 2 ou mais parâmetros. E o que acontece tipicamente numa transição de fase é que as quantidades macroscópicas do sistema, aquelas que nós conseguimos medir, divergem. Mas essa divergência, seja a transição de fase qual for, e seja o sistema qual ele for, é sempre muito semelhante. Ou seja, se nós estivermos a falar de uma transição de fase de um estado ferromagnético para um estado antiferromagnético, se estivermos a falar de uma transição de fase de um estado supercondutor para um estado condutor, de um estado superfluido para um estado fluido normal, líquido para sólido, sólido para gás, qualquer transição de fase é muito semelhante perto do ponto onde se está a transição de fase. E, portanto, isto historicamente começou a sugerir às pessoas que tinha de haver uma forma consistente e abrangente de tratar qualquer sistema que tenha muitas partículas e que essas partículas sem que nós especificar, sem termos de especificar a interação. Porquê? Porque nós olhamos para as transições de fase e percebemos que elas são todas muito parecidas. E, portanto, há aqui uma espécie de universalidade que tem que ser desvendada, e esse é um dos principais objetivos desta área da física. Pronto, qual é que é? Eu agora vou fazer mais ou menos uma explicação, espero que seja simples, espero que consigam entender, de como é que se passa daquilo que vocês já sabem, isto para os que tiveram mecânica quântica já, como é que se passa daquilo que vocês já sabem para uma teoria mais robusta e mais efetiva para tratar qualquer sistema. Nós queremos uma forma de tratar, nós queremos uma forma o mais versátil possível. Portanto, tipicamente qual é que é o problema que nós temos? Nós temos uma equação de Schrödinger, temos um Hamiltoniano do sistema, que tem sempre uma parte que só envolve as coordenadas próprias de cada uma das partículas, a que eu vou chamar a parte cinética do Hamiltoniano, que só envolve as coordenadas de cada uma das partículas individualmente, e depois temos termos que envolvem mais que uma coordenada, ou seja, mais que uma partícula no mesmo tempo, e é isso que nós chamamos de interações. Se conseguíssemos resolver a equação de Schrödinger, ou seja, conseguíssemos descobrir esta função de onda psi, nós conseguíamos resolver completamente o sistema. A partir desta função, nós conseguimos obter qualquer informação sobre o sistema. Só que o que acontece é que nós quase nunca conseguimos resolver isto. E, portanto, isto fez sugerir às pessoas ao longo dos tempos que era preciso pensar neste tipo de problemas de outra forma. E com isso apareceu a segunda quantização. Se vocês já ouviram falar disto, podem ter a ideia que isto é muito complicado, mas na verdade não é. Os primeiros passos da segunda quantização são exatamente, é quase igual ao oscilador harmónico que vocês já conhecem, só que agora vamos ter muitos osciladores harmónicos, mas é praticamente a mesma coisa. Vou tentar explicar isto de uma forma simplista. Portanto, imaginem que nós, por um momento, desligamos as interações. Portanto, naquele Hamiltoniano que eu tinha ali, que disse que tinha que conseguir resolver, eu tiro os termos das interações. E suponham que nós conseguimos resolver, nesse caso, a equação de Schrödinger. E isto é quase sempre verdade. Ou seja, se nós desligarmos as interações, nós conseguimos resolver aquela equação. As interações é que estragam tudo. E, portanto, imaginem que nós temos acesso a um conjunto de funções f, que são as orbitais do sistema. Eu vou chamar orbitais aos níveis de energia do sistema quando as interações estão desligadas. Portanto, tipicamente, p² sobre 2m, mais qualquer coisa que seja um potencial externo e hipoteticamente, também uma componente de Zeeman, que tem a ver com o spin. Se vocês não souberem o que é isto, esqueçam, pensem só no termo cinético. Portanto, estes estados próprios do sistema, as orbitais do sistema sem as interações, nós vamos usá-las para criar uma base para os estados no espaço, no que antes era chamado espaço de Hilbert, mais conveniente para tratar este tipo de problemas. E vamos passar a utilizar uma base em termos dos números de ocupação. Ou seja, nós vamos criar uma base de estados, a que eu vou chamar N pequeno aqui, não confundam com o N grande, porque o N grande é o número de partículas que existem no sistema, e o N pequeno é um conjunto, como está aqui, onde no primeiro elemento desse conjunto nós dizemos quantas partículas temos no estado de ground state,
O segundo elemento do conjunto diz quantas partículas estão no primeiro estado excitado e assim sucessivamente. Como é óbvio, temos que verificar isto. E, portanto, nós vamos, se ligarmos as interações, vamos redistribuir as partículas pelos estados de energia cinética, digamos assim. E, portanto, um estado qualquer deste novo espaço, que agora não se chama espaço de Hilbert, porque é uma soma de todos os espaços de Hilbert das partículas individuais, e, portanto, nós chamamos espaço de Fock, em geral, este espaço. Uma base para este espaço é isto que está aqui. Portanto, é um conjunto de números inteiros e cada um deles diz quantas partículas estão em cada estado. Os que já tiveram mecânica quântica sabem, ou mecânica quântica 2, talvez, sabem que, no caso fermiónico, este N não pode ser qualquer um, mas eu já vou explicar como é que isso se incorpora também. Portanto, quaisquer dois estados N são ortogonais se basta um dos elementos, basta um dos estados de energia ser povoado com um número de partículas diferente para os dois estados serem ortogonais. Portanto, estes estados são ortogonais e a relação de ortogonalidade é dada por isto e também são uma base completa. Portanto, nós podemos expressar a função de onda psi em termos desta base, com estes coeficientes aqui. Só para, se não estiverem bem a acompanhar, só para usar um caso concreto, imaginem que nós temos duas partículas idênticas, né? Em mecânica quântica as partículas são sempre idênticas, e 3 níveis de energia para os quais distribuir o sistema. Então, aquela base N é constituída por estes 6 elementos, se forem bosões, e 3 elementos, se forem fermiões. Aquela base para os estados é infinita em geral, porque há infinitos níveis de energia, mas no caso de serem só 3, a base torna-se finita. Ok, agora relembrem-se um pouco daquilo dos que já sabem, os que não sabem, peço desculpa, mas os que já sabem, relembrem-se um pouco do que é o oscilador harmónico de mecânica quântica. O oscilador harmónico é um hamiltoniano específico e que cria um espaço de Hilbert cujos estados se consegue vir de uns para os outros aplicando operadores. Vocês chamaram esses operadores A e A dagger, mas eu aqui vou chamar psi, porque é a nomenclatura mais usual para este tipo de operadores. Mas pensem neste psi exatamente como o A. Portanto, um estado qualquer do oscilador harmónico de mecânica quântica é dado por isto. Vocês já sabem, tem que bater no ground state n vezes com vocês na altura chamavam o operador de subida, não é? O A dagger, e dividir por um fator, porque esse fator, como vem aqui, vai se acumulando à medida que vão batendo com o operador. Ok, portanto, agora, o que vai acontecer no nosso sistema é que nós vamos ter um operador de subida e descida para cada estado de energia. Só que aqui há uma diferença. Vocês anteriormente diziam que quando batiam com o operador de subida num estado N, estavam a subi-lo para o estado N mais 1. Aqui, essa subida significa mesmo a criação de uma partícula. Portanto, quando vocês batem num estado qualquer N com o psi I, ou seja, com o operador de criação, que eu agora vou chamar criação e destruição, no estado de energia I, vocês vão fazer subir só esse número de ocupação. Se baterem se baterem com o operador de destruição, vão fazer descer. E da mesma forma, vocês tinham um operador número, que era o A dagger A, e aqui vai ser o psi dagger psi, que dá o número de ocupação de cada um dos estados correspondentes ao I que vocês estiverem a usar. Portanto, em segunda quantização, um estado do espaço de Fock é exatamente a mesma coisa que vocês tinham de antes para o oscilador harmónico, só que agora tem que fazer um produto sobre todos os estados de energia. O oscilador harmónico tinha uma energia própria, que era H/ω0, e agora vocês vão ter infinitos osciladores harmónicos e em cada um dos osciladores harmónicos vocês vão ter potencial para criar e destruir. E, portanto, o novo ground state deste espaço é 0 partículas em todos os níveis de energia. Ok? Pronto, só para fazer aqui uma à parte, caso me perguntem, vocês sabem que, no caso de o sistema ser constituído por bosões, estes NIs, os números de ocupação de cada um dos estados de energia, podem ser quaisquer. Se forem fermiões, isso não é verdade, só podem ser 0 e 1. E, portanto, isso está, de certa forma, a sugerir que, no caso fermiónico, se nós fizermos o quadrado destes operadores, isso tem que dar 0. Ora, isso é um bocadinho esquisito, como é que uma coisa ao quadrado dá 0 e essa coisa não é 0, mas isso é possível de obter se vocês impuserem estas relações de comutação ou anticomutação específicas. Portanto, no caso dos fermiões,
os operadores de criação e destruição vão passar a ser representados por variáveis de Grassmann, que são variáveis que anticomutam, ou seja, quando passam uma por cima da outra, adquirem um sinal menos. E nesse caso, estas relações já podem ser obtidas, vocês podem experimentar, usar estas relações e verificar que isto é verdade, se impuserem isto que está aqui nesta caixa. Pronto. Só fazer também aqui uma à parte para dizer que nós, com estes operadores de criação e destruição, estávamos a criar partículas num determinado estado de energia. Mas vocês sabem que se nós localizarmos as partículas no momento, ou seja, dizermos que elas têm um momento específico, nós não podemos mais dizer que elas estão num ponto específico do espaço. E, portanto, se vocês mudarem, se quiserem escrever estes operadores de criação em termos da criação e da destruição de partículas num ponto do espaço, em vez de ser um ponto de energia num ponto do espaço, vocês vão ter que fazer uma combinação linear da criação ou da destruição, respectivas, de todas as partículas multiplicadas por uma probabilidade, e essa probabilidade são aquelas funções próprias que dão as orbitais destes estados de energia, ok? Portanto, criar uma partícula no espaço num ponto R é criar uma combinação linear de partículas, cada uma delas com um momento diferente, porque vocês não podem saber o momento da partícula se souberem a posição e vice-versa. Ok? E a coisa mais importante desta história toda é que quando nós reescrevemos o Hamiltoniano, aquele Hamiltoniano que eu tinha inicialmente lá, nesta nova base dos espaços de Fock, ele fica uma coisa muito, muito clara e muito facilmente perceptível do que é. Reparem que quando eu reescrevo aquele Hamiltoniano, não vos vou mostrar aqui como é que isto se faz, mas acreditem que eu reescrevo aquele Hamiltoniano e obtenho isto. E reparem o que é que isto faz. O Hamiltoniano, vocês sabem que ele é duas coisas. É a energia do sistema e é o gerador das translações no tempo. Ou seja, vocês quando querem avançar com um estado no tempo, vocês têm de atuar nesse estado com a exponencial do Hamiltoniano, vezes o tempo, vezes não sei o quê. Pronto. Reparem, este primeiro termo é diretamente a energia cinética de todas as partículas. Porquê? O H, imaginem que ele está a atuar num espaço N, ele vai contar, isto é o operador número, todas as partículas que estão em cada um dos estados e somar a sua energia. Estas energias aqui são as energias das orbitais iniciais sem as interações que eu vos mostrei. E depois temos o termo de interação, que é mais esquisito, mas reparem o que é que ele faz quando nós atuamos com o H num determinado N específico. Ele vai destruir todas as partículas que pode destruir nos estados I, nós estamos a somar em I, portanto, para todos os estados I, vai destruir todas as partículas que pode destruir no espaço J e vai criar partículas com um novo momento K e com um novo momento L multiplicadas por uma determinada probabilidade. E essa probabilidade é dada pela interação. Uma forma mais fácil de ver isto é pensar naquilo que eu vos disse do Hamiltoniano ser o gerador das translações no tempo. Vocês, se quiserem ver para que estado, ou para que combinação linear dos estados do espaço de Fock vai um determinado estado N, se fizermos uma translação no tempo, vocês têm de atuar nesse estado com a exponencial do Hamiltoniano vezes o tempo. Se esse intervalo de tempo for infinitesimal, essa exponencial torna-se a identidade mais não sei o quê vezes o Hamiltoniano. Portanto, só mantém a primeira ordem. E, portanto, quando vocês atuarem com este Hamiltoniano nesse estado, vocês vão fazer exatamente isso que eu vos disse. Portanto, vão destruir todas as partículas e vão criar todas as possíveis vezes um determinado elemento de matriz ou uma determinada probabilidade. E isso faz todo o sentido que seja a evolução no tempo dos estados, não é? Nós vamos destruir todas as partículas que existem lá e criar todas as que podemos, com uma determinada probabilidade. A maior parte destes elementos de matriz vão ser zero. E eles também vão ter que verificar a conservação do momento, não é? O momento I mais o momento J tem de ser igual ao momento K mais um momento L. Mas vão haver elementos de matriz destes que não são zero. Se vocês repararem que expressão é esta, isto é tipicamente o overlap das orbitais de onde saíram as partículas que foram destruídas com as orbitais para onde vão as partículas que estão a ser criadas. E, portanto, isto é a forma mais intuitiva de lidar com as interações. Ok. Isto, até agora, é só uma forma de reescrever o sistema, porque nós ainda não resolvemos nada até agora, só o reescrevemos. E, portanto, para resolver o sistema, vocês agora tinham de calcular a função de partição, vocês já sabem isso, os que tiveram física estatística, penso eu, mas vocês agora vão acreditar em mim, porque eu não tenho de forma nenhuma possibilidade de vos mostrar tudo o que falta mostrar, mas vocês vão acreditar em mim quando eu vos disser que encontrar a função de partição, escrever a função de partição,
é equivalente a encontrar o que nós chamamos a função de Green do sistema. Ou seja, se nós conseguirmos calcular exatamente a função de Green, é a mesma história que inicialmente com a função de onda. Se nós calcularmos exatamente a função de Green, nós conseguimos resolver exatamente o sistema, ou seja, a partir dela conseguimos obter todas as quantidades que possamos querer medir àquele sistema. Matematicamente, uma função de Green é uma função que está associada a uma equação diferencial e obter a função de Green de uma equação diferencial é exatamente equivalente a resolver essa equação diferencial, como vocês, alguns já devem saber. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, porque no fim do dia esta evolução e o cálculo das quantidades que nos interessam vão ser resumidas a resolver equações diferenciais, como vocês podem imaginar. Além disso, também vão acreditar em mim quando eu vos disser que nos polos desta função de Green, ou seja, nos pontos em que esta função de Green diverge, esses polos vão dar diretamente as energias do sistema, ou seja, os novos estados, as novas orbitais que o sistema vai passar a ter quando nós ligarmos as interações. Ok? O valor exato desta função, como eu vos disse, não é possível, tal como inicialmente, calculá-la exatamente, mas nós agora temos uma forma sistemática de usar a teoria de perturbações para ir calculando esta função de Green aos poucos e obtendo aos poucos as quantidades que nós queremos. Aqui o que está aqui nesta exponencial é a ação. A ação de um sistema é mais ou menos o integral do Hamiltoniano e, portanto, nós vamos poder separar aquela ação numa parte que só tem a ver com as coordenadas dos individuais de cada partícula, o que eu chamei o termo cinético, e uma parte da ação, que é o integral do Hamiltoniano de interação, que une coordenadas de diferentes partículas. E, portanto, podemos expandir esta exponencial que está aqui em primeira ordem neste S de interação e calcular exatamente a função de Green. E quando nós calculamos exatamente a função de Green, o que nós descobrimos é que nos polos desta função de Green, em primeira ordem, nas interações, os níveis de energia iniciais que nós tínhamos vão ser alterados por uma quantidade que nós chamamos de self-energy. A self-energy é a variação de energia das orbitais que o sistema experiencia quando nós ligamos as interações. Ou seja, o que é que são as interações de um sistema? Como é que um sistema responde às interações? Ele reorganiza-se coletivamente, nós não estamos mais a ver onde é que está cada partícula, em que estado, em que orbital está cada uma das partículas, mas estamos a olhar para o sistema como um todo e estamos a verificar que, em primeira ordem, mas basta a primeira ordem para vocês ficarem com uma ideia do que é que acontece, as orbitais iniciais que nós tínhamos do sistema vão ser alteradas. E essa alteração podemos dizer que é a quantidade de energia ou os níveis de energia segundo os quais as novas partículas se vão ocupar devido às interações. Se nós, reparem que esta self-energy, pode ser muito complicado vocês entenderem, mas reparem que a self-energy é função do potencial. Portanto, se nós pusermos o potencial a zero, a self-energy dá zero e nós recuperamos o resultado inicial. Ou seja, os estados que as partículas podem ocupar naquele sistema são os estados cinéticos iniciais. Quando ligamos as interações, o que nós vemos é que o sistema se reorganizou e houve uma alteração nesses estados de energia. E portanto, isto é, long story short, mais ou menos o que eu vos queria dizer sobre como é que se resolvem sistemas de muitas partículas. Portanto, resumindo e concluindo, nós temos sempre problemas em matéria condensada que não conseguimos resolver exatamente. Em muitos raros os casos em que conseguimos resolver exatamente. Os que conseguimos resolver exatamente, vocês já falaram deles em física e estatística, são os gases ideais quânticos fermiónicos ou bosónicos, que dão as estatísticas de Fermi-Dirac ou Bose-Einstein. Isso nós conseguimos fazer exatamente, mas é praticamente a única coisa que nós conseguimos resolver exatamente. Só que aqui eu apresentei-vos uma forma que vos permite sistematicamente ir obtendo as correções que o potencial provoca no sistema. E quando nós ligamos as interações, o que nós verificamos é que as orbitais iniciais a que as partículas tinham acesso são alteradas com uma componente que é tipicamente pequena, porque o potencial nós também estamos a considerar que é pequeno, por isso é que podemos fazer a teoria de perturbações, e essa quantidade chama-se self-energy. Agora, só um pormenor, vocês já devem ter ouvido falar muito, é que como nós estamos a mudar, resolvendo o sistema, como estamos a obter soluções diferentes para a energia, nós deixamos de dizer que as partículas que vão ocupar esses novos estados de energia
devido às interações, deixamos de lhe chamar partículas. Isto é só uma peculiaridade, não é muito importante, mas nós deixamos de chamar partículas a essas partículas e passamos a chamar quasi-partículas. Um exemplo muito concreto disto, vocês já conhecem, vocês sabem que um eletrão, quando se move num potencial periódico dentro de um cristal, ele ganha uma nova massa, ou seja, aparece a relação de dispersão que nós obtemos é a mesma de um eletrão, mas com um novo valor de massa efetiva. Ora, um eletrão tem uma massa muito específica, que é dada pelo modelo standard e não sei o quê, portanto, um eletrão tem que ter a massa do eletrão. Se nós temos ali uma excitação elementar no sistema que se comporta como um eletrão, mas não tem a massa do eletrão, nós dizemos que então aquilo é um eletrão, é um quasi-eletrão. Mas isto é só um pormenor. Pronto. E é um bocadinho isto que eu vos queria dizer sobre sistemas de muitas partículas. Não sei se foi demasiado rápido, eu tinha muitas coisas para falar e ainda queria agora falar um bocadinho sobre a minha tese. Portanto, se vocês, se calhar, o melhor é, se tiverem alguma pergunta a fazer disto, fazê-la, não sei o que é que vocês acham, mas fazê-las agora, antes de eu passar para a minha tese, ou preferem que eu continue? Se não responderem nada, eu vou assumir que querem que eu continue. Ok, vou continuar então. Bom, na minha tese, o objetivo da minha tese é escrever ou obter um modelo hidrodinâmico parecido com aquele que eu vos falei inicialmente, por isso é que eu vos falei daquilo, para um plasma que existe, um estado de plasma que existe no grafeno. Portanto, eu vou passar a maior parte do tempo, se calhar, a falar mesmo do grafeno. O grafeno é um material muito especial, porque durante anos e anos e anos ele foi teorizado em artigos, as pessoas estudavam o grafeno como se fosse uma coisa muito teórica e uma coisa que nunca ia existir, e de repente, em 2004, penso eu, ele apareceu no laboratório. E, portanto, a partir daí o número de artigos e publicações sobre o grafeno explodiu. Né? Porquê? Porque o grafeno tem várias propriedades muito especiais e no grafeno nós conseguimos estudar praticamente todos os fenómenos ligados à matéria condensada. Nós temos supercondutividade no grafeno, nós temos quantum Hall effect no grafeno, harmónica, tudo o que tem a ver com fotónica, optoelectronics, tudo isso é possível de fazer no grafeno. E porquê é que isto acontece? Primeiro, o grafeno é uma camada, uma única camada de átomos de carbono, e cada um deles está a fazer uma ligação muito forte com os 3 átomos vizinhos. É esta imagem que eu tenho aqui, à esquerda. Portanto, cada um dos carbonos no grafeno está a realizar uma ligação muito forte com os seus 3 átomos vizinhos, mas o carbono tem 4 elétrons de valência. Portanto, fica aqui um eletrão quase solto nos carbonos, e toda a dinâmica no grafeno pode ser resumida ou pode ser estudada se estudarmos a dinâmica desse eletrão que aí fica. Por causa da estrutura de bandas que o grafeno tem, esse eletrão é descrito por uma equação tipo de Dirac, ou seja, os eletrões e os buracos no grafeno comportam-se como fotões. Só que em vez de terem velocidade um bocadinho mais pequena, cerca de 300 vezes mais pequena, que se chama a velocidade de Fermi. Mas mesmo assim é muito alta, ou seja, essa peculiaridade das excitações elementares no grafeno faz com que as condutividades elétricas sejam enormes, isto seja o material mais resistente que existe. Portanto, o grafeno é uma espécie de paraíso da física, onde tudo pode ser estudado, inclusive quantum chromodynamics em 2 dimensões, porque nós podemos testar a física dos fotões, o que nós conhecemos da física dos fotões, no grafeno, porque as excitações elementares no grafeno são descritas por eletrões e buracos sem massa. Portanto, como é que isso acontece? Isto aqui do lado esquerdo é a estrutura de bandas na primeira zona de Brillouin do grafeno, e aqui perto de uns pontos, chamados pontos de Dirac, isto dá uma espécie de cones. E reparem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a energia, este eixo de cima é a energia, e o eixo do plano é o momento, na direção x e na direção y. Portanto, esta relação de expressão assim quer dizer que a energia é proporcional ao momento. Ou seja, as excitações elementares, os eletrões e os buracos, ou os eletrões de valência e os eletrões de condução, que vão ocupar estes estados de energia, têm um momento qualquer e uma velocidade específica, que é, que é dada pelo declive desta reta. E isso é a mesma coisa que os fotões. O que é que são fotões? São partículas que se deslocam sempre à mesma velocidade e que podem ter qualquer momento. Ou seja, o momento não depende da velocidade. A velocidade é constante e o momento é qualquer. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós, a temperatura igual a 0, o grafeno tem a banda de valência toda cheia,
e a banda de condução vazia. E, portanto, isto quer dizer que o que vai sempre que damos energia ao sistema, ele vai criar um eletrão de condução na banda de condução e um buraco na banda de valência. Isto só pode acontecer porque nós temos a banda de valência toda cheia, como vocês já devem saber, penso eu, da física de estado sólido. E, portanto, perto do equilíbrio, o grafeno vai ser um sistema que é composto por eletrões e buracos, e, portanto, é um plasma. E é exatamente nesse plasma que eu estou interessado em estudar na minha tese, nomeadamente em conseguir obter modelos hidrodinâmicos efetivos para esse plasma de eletrões e buracos. Qual é que é o problema? Vocês, como podem imaginar, usar mecânica clássica aqui para o grafeno é um bocadinho clumsy, porque não há nada de primeiro, não há nada de clássico no sistema de duas dimensões. Segundo, não há nada de clássico em fotões. Portanto, se os eletrões são fotões, ou parecidos com fotões, um approach clássico pode ter alguns problemas. Que problemas? Por exemplo, não há massa. Como vocês viram anteriormente, para relacionar a velocidade com o momento, nós precisamos de uma massa. Para o grafeno, as situações não têm massa. Portanto, na literatura há alguns approaches a esta massa. Vocês podem usar quantidades típicas do sistema e obter um valor, uma quantidade que tem dimensão de massa, mas ela não representa, na verdade, a massa dos eletrões e dos buracos, porque eles não têm massa. Portanto, vocês repararem, vocês também devem ter definido em física de estado sólido a massa efetiva desta forma, e isto dá zero. Portanto, se vocês usarem aquela razão de expressão que é linear, dá zero, portanto não há massa. Isso é um problema para os modelos hidrodinâmicos. E, portanto, o que é que tenho a seguir? Pronto, é exatamente isso. A minha tese está... na minha tese eu propus-me construir um modelo hidrodinâmico completamente quântico e que possa então ser usado para descrever este plasma, e depois a história é exatamente a que eu vos contei no início, para a função de distribuição. Eu quero obter uma função de distribuição, mas quântica, para o sistema, e depois quero construir modelos hidrodinâmicos, tipicamente fazendo médias e calculando integrais. O que é que acontece? Vocês sabem, eu já vos disse no início, nós quanticamente não podemos localizar uma partícula no espaço de fase, porque nós não podemos dizer que uma partícula está num ponto do espaço com uma determinada velocidade. Isso é proibido em mecânica quântica. Mas isso não significa que nós não consigamos obter uma função de distribuição. E conseguimos, na verdade. Eu acho que esta parte que eu agora vou falar, e depois termino, penso eu, é o que pode ser mais interessante para vocês que estão agora a aprender mecânica quântica. Portanto, apesar de eu não poder definir os operadores simultaneamente no espaço das posições e no espaço dos momentos, eu posso na mesma obter funções a partir de operadores que tenham coordenadas no espaço de fase. Por exemplo, se fizermos isto. Isto chama-se a transformada de Weyl, e a transformada de Weyl é um mapa entre um operador, pega num operador e dá uma função. E a regra desse mapa é dada por isto. Reparem que eu aqui não estou a violar princípio de incerteza nenhum, porque eu só estou a avaliar este operador em dois estados de posição. Portanto, não há aqui nada violado da mecânica quântica. Agora, vocês vão acreditar em mim quando eu vos disser que, se usarmos esta regra, que está aqui em cima, o traço de dois operadores é exatamente igual ao integral no espaço de fase das funções respectivas. Funções essas que são dadas pela transformada de Weyl daqueles dois operadores. Ou seja, isto é muito semelhante àquilo que nós pretendemos obter, que é uma função de distribuição e não sei o quê. Reparem, as funções deste lado direito são números, portanto, no máximo são números complexos, e, portanto, estas duas coisas comutam. Só que, se repararem, do lado esquerdo também comutam, porque o traço da AB é igual ao traço de BA, vocês também já devem saber isso. E, portanto, não há aqui nenhuma inconsistência entre isto. Isto é só uma forma conveniente, e vocês já vão ver porque é que é conveniente, de eu representar operadores. Porquê é que isto é conveniente? Porque o valor expectável de qualquer operador é o traço desse operador multiplicado pela matriz de densidade. E, portanto, para eu obter uma função de distribuição que descreva o sistema nas condições que eu vos expus no início desta apresentação, eu só tenho de calcular a transformada de Weyl do operador de densidade. E é essa transformada de Weyl nós chamamos de função de Wigner, e é uma função muito, muito importante em mecânica quântica, e se calhar vários de vocês vão ouvir falar disto ao longo do vosso percurso. Ok, continuando. Como eu não violei nenhum princípio da mecânica quântica ao fazer isto, tem de ser possível eu partir da equação de Schrödinger, ou da equação que eu tenha para a função de onda,
por exemplo, a equação de Schrödinger, e obter uma equação equivalente para a função de Wigner, que seja completamente quântica. E isso é verdade, conseguimos obter, e ela tipicamente é dada por isto. Claro que, como nós agora estamos a tentar forçar usar um método clássico para estudar um sistema num regime quântico, nós vamos ter aqui um operador que é esquisito, que é o seno de um operador, e não sei o quê, mas isto é dado pela série de Fourier do seno. Portanto, isto não tem nada de esquisito. E o melhor disto tudo é que se nós pegarmos nesta equação e fizermos h barra tender para zero, obtemos o teorema de Liouville. Ou seja, as coisas são consistentes umas com as outras, porque inicialmente eu disse-vos que esta função de distribuição W, ou seja, no caso quântico eu chamo-lhe W, no caso clássico eu substituí para F, só para se assemelhar ao que eu tinha no início. Quando pegamos a nossa equação para a função de distribuição quântica e fazemos h barra tender para zero, obtemos o que já conhecíamos da mecânica clássica. E isto é um bom sinal, portanto é um sinal que nós podemos ter confiança neste resultado. Deixem-me só dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer. Esta função de distribuição tem que ter alguma diferença com a função de distribuição f, porque senão nós não tínhamos a mecânica quântica em lado nenhum. E qual é que é essa diferença? É que este w agora pode tomar valores negativos, ou seja, nós deixamos de poder interpretá-lo como uma densidade, porque não faz sentido uma densidade negativa, não podem ter um número negativo de partículas num ponto do espaço, né? No máximo tem zero. Portanto, essa é a principal diferença, mas tudo o resto é igual, ou seja, a densidade é o integral da função de Wigner, o valor médio de um operador é o integral do operador vezes a função de Wigner, da chamada de Weyl do operador vezes a função de Wigner. Exatamente igual ao que tinham antes. Ok? Portanto, agora eu vou terminar. O que eu fiz na minha tese, isto agora se calhar é demasiado técnico, foi obter o Hamiltoniano do grafeno, construir a função de Wigner e tentar obter equações para essa função de Wigner. No caso do grafeno, como temos duas bandas, a função de Wigner deixou de poder ser uma função e passou a ter que ser um tensor. Mas pronto, isso já são pormenores. E o que eu já fiz na minha tese foi obter uma equação para esta função de Wigner. E agora posso pôr o potencial, fazer teoria de perturbações no potencial, nas densidades, assumir que as quantidades variam um pouco, que é tipicamente o que se faz, e resolver esta equação. Pronto. Se nós resolvermos a equação da densidade e da função de Wigner no espaço de Fourier, nós tipicamente obtemos a relação de dispersão para os plasmões. Portanto, uma das coisas que eu já consegui fazer na minha tese foi obter a relação de dispersão dos plasmões. Aqui estão dois casos de configurações diferentes, ou seja, de um potencial ligeiramente diferente. Mas acho que isto já não vos interessa muito, portanto eu pus estes slides todos aqui, mas não queria falar disto à exaustão. Portanto, vou terminar. O que me falta fazer, e que já estou praticamente a terminar, é escrever então um modelo hidrodinâmico a partir de integrais e de médias da função de Wigner e depois incluir as interações que eu tenho de incluir e eventuais interações com campos magnéticos e depois estudar sistemas que sejam relevantes para mim. Pronto. Peço desculpa se foi um bocadinho longo demais. Muito obrigado por terem estado aqui. Obrigado pelo convite outra vez e se quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Exato. Eu costumo break the ice sempre com a mesma pergunta. Portanto, eu gostava só de saber o que é que te fez escolher esta área ou quando é que no teu percurso tu pensaste, é mesmo isto que vou fazer, vou trabalhar nisto? Ok, como eu disse, eu tentei encontrar uma área ou um tema de tese que estivesse que estivesse no meio de duas áreas, das duas áreas que eu gostava. E esta foi uma das melhores hipóteses que eu tive de trabalhar nas duas vertentes. Quando é que eu decidi? Foi pouco tempo antes de ter que decidir. Um mês antes, talvez. E porquê é que decidi? Ou melhor, porque é que esta é a área da física que mais me interessa? Eu, quando comecei a perceber quais é que eram as hipóteses que eu tinha, quais é que eram as áreas possíveis que eu tinha ao meu dispor, tendo em conta que eu gosto mais de teoria, eu percebi rapidamente que a área da matéria condensada era aquela que mais me suscitava interesse, porque o meu interesse ultimate na física é conseguir explicar os resultados experimentais e conseguir conseguir explicar porque é que nós vemos determinados fenómenos em toda a matéria que nos rodeia. Se vocês
virem a descrição que eu vos fiz da matéria condensada, foi completamente geral, portanto eu não especifiquei sequer o potencial, não disse sequer qual é que era o tipo de partículas, se eram fermiões, se eram bosões, portanto é uma área que vos dá ferramentas muito poderosas para estudar qualquer sistema, e no limite toda a matéria que tu tens à tua volta é matéria condensada. São grupos de partículas que estão em conjunto a reagir coletivamente a coisas, a fenómenos externos e aos próprios fenómenos dos materiais. Portanto, do ponto de vista tecnológico e de engenharia, a matéria condensada e os plasmas também, que, como eu vos expliquei, são áreas muito parecidas, sempre foram aquelas que mais me interessaram, porque por causa desse potencial de desenvolvimento tecnológico que existe, se tu perceberes como é que os materiais se comportam. Okay. É isso. Muito obrigado. Não tem mais nenhuma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Bernardo. Ok. No técnico, não sei se no técnico ou em Erasmus, não sei se fizeste Erasmus, mas que cadeiras é que achas para uma pessoa que quer seguir esta área, que cadeiras é que são importantes e que fizeste, que achas que dão jeito agora para a altura que estás a fazer a tese? Bom, no mestrado é isso que estás a perguntar? Sim, exato. Olha, uma das principais cadeiras que onde eu aprendi muitas coisas em matéria condensada foi em Erasmus. Portanto, há uma cadeira que quase em todos os cursos de física por aí, para as universidades fora, pelo menos pelas boas, que se chama Statistical Field Theory, que existe em quase todo o lado, menos no técnico. Eu não percebo muito bem porque é que essa cadeira não existe, mas seria aquela que eu te sugeriria a fazer se tu fores de Erasmus. Portanto, de certeza que vais conseguir na faculdade, para onde fores, se fizeres, se ainda não fizeste, vai existir essa cadeira e eu aconselho-te a fazê-lo. No técnico, eu não fiz muitas cadeiras de matéria condensada, de plasmas, fiz a cadeira de plasmas, aconselho-vos a fazer se gostarem de plasmas, como é óbvio. Há mais tópicos e coisas de plasmas, mas que eu sinceramente não posso dar grandes explicações nem grandes comentários sobre isso, porque eu não as fiz. Portanto, eu só fiz no técnico a cadeira de matéria condensada, que eu aconselho-te a fazer se gostares da área de matéria condensada. E, portanto, é só isso que eu te posso dizer. Não te posso dar nenhum tipo de comentário sobre outras cadeiras que eu não fiz. Ok, obrigada. E eu cá tenho uma também no seguimento desta pergunta. Eu sou aluna de terceiro ano, pronto, e estou a ter agora Física de Estado Sólido. Tu, quando tiveste Física de Estado Sólido, gostaste inicialmente? Porque eu vejo alguns tópicos que tu tocaste que nós também estamos agora a aprender, ou pelo menos a falar deles, pronto. Sim, e tu, na altura, quando gostaste da cadeira? Eu gostei do que aprendi na cadeira. Ok. Da experiência na cadeira em si, se calhar não tanto, por razões óbvias, acho eu. Mas que sim, a parte do Estado Sólido é uma das áreas que mais me interessa, claro. Ok, obrigada. E eu tinha também uma questão mais em termos mesmo da parte da apresentação. Portanto, tu quando consideras a formulação hidrodinâmica para os teus eletrões, o que é que acontece? Portanto, tu na... está-me a faltar um nome. Tu na equação hidrodinâmica tinhas um termo de colisões, não é? Sim. O que é que acontece a nível quântico ao termo de colisões mesmo? Portanto, o potencial... Sim. O potencial há devido às interações dos outros átomos, mas em termos de colisões, eles a bater um com o outro, como é que... Ok, primeiro, em mecânica quântica as partículas deixam de bater umas nas outras, porque elas não estão localizadas. Ok, portanto essa ideia de colisão, corpo a corpo, não existe em mecânica quântica. Classicamente tu tens que pôr aquela colisão à mão, entre aspas, quando eu vos mostrei no início, tinha aquele termo de colisão. Em mecânica quântica deixa de ser, é como dizer que o atrito em mecânica quântica não existe, ou seja, quando tu consideras todas as partículas, tudo o que existe no sistema, tu deixas de ter de pôr estes termos à mão. As colisões aqui, a única razão para existirem colisões são as interações, e portanto eu estou a pôr as interações, e as interações vão dar os termos que no limite clássico vão convergir para os termos de colisão. Ou seja, em mecânica quântica as coisas são mais simples. Ok. Obrigado. Não sei se percebeste. Sim. Ok.
Portanto, ficamos por aqui. Não tem mais nenhuma pergunta? Não, tínhamos uma questão. Nós temos uma mensagem do Amir Ozain Sodefar. Exato, logo a segunda mensagem. Nós vamos tentar entrar em contato com ele, tentar perceber se ele tinha alguma questão para fazer. Ok, agora, não é? Diz isto. Ele não está cá, acho eu já. Sim, ele não está cá e quer fazer uma pergunta, é isso? Não. Ele esteve cá e desapareceu. E deixou só a mensagem que está no chat. Portanto, nós vamos tentar ver se conseguimos entrar em contato com ele. Mas pronto. Não havendo mais nenhuma questão, vou então pedir que quem tiver disponibilidade que ligue os microfones para agradecer ao José por ter vindo falar connosco. Ok, obrigado. E obrigado pelo convite mais uma vez. E adeus. Boa sorte para o resto das vossas aulas e exames, está bem?